Graças a Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Vou compartilhar a palavra de Deus com vocês, que se encontra em João, o Evangelho de segundo João, capítulo 1. O título diz: o verbo feito carne. O verbo feito carne, quer dizer, meu irmão, o verbo feito carne. Vou ler aqui agora, você não saber. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Tá vendo? O verbo era Deus, quer dizer, o verbo se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Que veio esse mundo? Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Rei da Glória. Jesus Cristo veio esse mundo para nos salvar dos nossos pecados. Jesus Cristo veio aqui, habitou entre os homens, conviveu com os homens, sentiu tudo que a gente sente, passou tudo que a gente passou por tudo quanto é tentações, né? Mas ele venceu tudo. Ele venceu todas as tentações, e não houve nele pecado. Ele foi perfeito, o único homem a pisar aqui nessa terra que não houve pecado. Jesus Cristo fez milagre, operou maravilhas, que ele se entregou na cruz, né? Porque era o propósito dele, vir para nos salvar, cumprir a missão dele, né? Ele veio para nos salvar, que nós encontrava perdido, pecado, na escuridão, e ele se entregou na cruz. Ele foi entregue na frente dos homens, foi julgado, foi maltratado, zombado dele, cuspiram nele, bateram nele e pregaram ele na cruz, e ali ele foi morto. Mas como ele já tinha dito para os discípulos, ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E ele ressuscitou, está vivo para todo sempre, e ele está voltando. Jesus Cristo está voltando. Então aqui, o verbo se fez feito carne. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. João, meu irmão, João Batista. Ele, João, veio preparar o caminho do Senhor. Veio preparar o caminho do Senhor Jesus Cristo. João pregava ali arrependimento para o povo. João batizava o povo. João era um profeta de Deus, né? Enviado aqui para preparar o caminho do Senhor. João depois foi morto João depois. E Jesus Cristo deu sequência ali, né? Jesus Cristo veio, Jesus Cristo continuou o ministério ali, né? Jesus Cristo passou 3 anos aqui, né? No seu ministério, né? E Jesus falou, pregando a palavra, Jesus pregando arrependimento, Jesus deixou o seu ensinamento, Jesus operando maravilha, milagres, né? Olha lá. Então João veio preparar o caminho do Senhor. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. É verdade, Jesus esteve aqui no mundo, e o mundo não conheceu aquele todo-poderoso que criou todas as coisas, tá lá. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus.
E o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Habitou entre nós. Habitou entre nós. Acabei de falar, né? Veio e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Como a glória unigênita do Pai. Vimos sua glória, como a glória unigênita do Pai. Cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele quem eu dizia. João falando, João Batista, né? O que vem após mim e antes de mim. Vem após, prepara. Olha o detalhe aqui, ó. Vem após mim. O João falando, vem após mim, agora ao mesmo tempo, ó. E antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Vem após mim, né? Aqui, João Batista foi preparar o caminho do Senhor, vem após mim. Mas ao mesmo tempo de mim falar, depois ele fala, antes de mim, porque ele sempre existiu. Então antes de João, ele era, sempre foi, sempre existiu. Ele fez todas as coisas. E aqui habitou entre os homens aqui. Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo falou ele disse que ele e o Pai são apenas um. Como está escrito aqui, o Verbo feito carne. E aqui, ó, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Fala, antes de mim, porque foi primeiro do que eu. João falando. E todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? A lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Glória a Deus, vosso nome, Senhor. Essa palavra que eu deixo para você, Jesus Cristo, o caminho, a verdade, a vida. Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor, é o Rei da Glória. E Ele está voltando, Ele vai voltar, Ele habitou aqui entre os homens, esteve aqui, se fez carne, veio aqui esse mundo, para nos salvar. Foi julgado, foi maltratado, mas já de vir, voltar. Ele agora que vai julgar todos, vai julgar todos, e Ele vai voltar, está voltando. Jesus Cristo está voltando. Aqueles que perseveraram